Bom, já não sei que parte estamos, mas vamos para as roupas agora. E aqui eu tô com algumas incertezas ainda, mas vamos ver se até o fim do vídeo eu consigo decidir. Eu gosto muito de usar layers, então eu vou pensando em vários layers de roupa. Vai estar um pouco mais frio. Durante o dia, quando a gente caminha, a gente se esquenta um pouco mais. Então, normalmente a gente não precisa de muita roupa para caminhar. A gente pode precisar para chuva. E ali vai chover, porque tá na Galícia, sempre chove um pouco. Não que chova 100% do tempo, mas a gente tem que estar preparado para chover. Mas vamos lá com alguns dos layers. Eu vou mostrar os que eu tô em dúvida também. Se alguém quiser comentar, perfeito. Um layer quente. Então, esse daqui é um layer quente para pôr. Normalmente, quando a gente tá saindo de manhã, às vezes eu uso colete. Mas esse aqui, quando a gente tá parado em algum lugar, né? Você chega em algum lugar, fica no lugar, fica frio. E esse daqui é um layer quente. Se eu não me engano, esse aqui chama Primaloft. Comprei esse daqui no Nepal. Ele é bem quentinho. Funciona no lugar do fleece, né? Uma jaqueta que funciona no lugar do fleece. Porém, eu tenho um fleece que eu gosto muito, que é esse fleece aqui, que é bem quentinho. Então, eu tô entre esses dois. O problema do fleece é que se ele molha, ele demora muito para secar, né? E o Primaloft não. Esse daqui seca bem mais rápido, né? Eu tô um pouco na dúvida entre os dois em questão de peso. Esse aqui é um pouquinho mais, parece um pouquinho mais leve, mas eu tenho que decidir entre esses dois. Essa é a minha camada quente, né? Um desses. A camada quente que é para usar quando chegar num lugar. Ou quando você tá saindo muito cedo de manhã, talvez você use. Mas quando você chega em algum lugar, provavelmente vai estar bastante frio. E aí você vai precisar de um casaco mais quentinho. Casaco de pena de ganso também funciona. Eu tenho um aqui, mas eu prefiro esse fleece do que o casaco de pena de ganso. Talvez eu olhe a temperatura novamente. Se eu achar que o casaco de pena de ganso é mais adequado, aí eu troco tudo isso daqui por um casaco de pena de ganso. O ponto é você ter um casaco quente para o lugar que você vai chegar. Falando sobre quente, né? O que eu tô em dúvida aqui, mas depende de qual desses daqui eu escolho. Dependendo de qual parte quente eu vou escolher, muda a escolha disso daqui. Isso daqui são coletes. Eu gosto de usar coletes de manhã quando a gente sai para caminhar, ao invés de usar um casaco completo, porque esses coletes te mantêm quente no meio do corpo. E eu sempre gosto de usar manga comprida para caminhar, mesmo no calor ou no verão, no sol. Então, tenho esse colete que tem um pouco mais de gramatura de pena de ganso e esse outro que tem um pouco menos. Então, a diferença é que esse aqui é menos quente, vou mostrar a frente, né? Esse aqui é um pouco menos quente do que esse. Então, dependendo de qual dos dois ali eu escolher, é um ou outro. Se eu escolher o fleece, provavelmente eu vou levar esse aqui, porque esse aqui com o fleece fica bem quentinho. Se eu escolher o Primaloft, talvez eu leve esse daqui para usar esse com o Primaloft. Então, tenho ainda que escolher entre esses dois aqui, mas um colete eu gosto muito de usar, porque também é muito fácil da gente tirar, né? Começa a esquentar, você abre, começa a esfriar, você fecha. Eu acho muito fácil de usar, não aperta, não esquenta demais os braços, esquenta onde precisa. Por isso eu adoro usar coletes, sempre usei. Próximo item, que é uma camada do qual eu preciso escolher. E todos esses itens, esses 3 itens, eles funcionam em conjunto. Então, dependendo de qual eu escolher, todos os outros têm que se encaixar. Que é a camada de proteção contra chuva leve, não contra chuva torrencial. Então, a gente precisa de um impermeável quando a gente está ali andando perto da Galícia, porque na Galícia sempre vai chover. Então, você precisa ter algum impermeável. Então, aqui eu tenho 2 impermeáveis, um pouco mais, um pouco menos. E fora esses dois, eu ainda não chegou, mas eu tenho também uma capa de chuva. Eu tive que comprar uma nova porque minha antiga estava realmente ruim. Então, eu tenho uma capa de chuva, que é uma capa de chuva que cobre tudo, para se houver uma chuva torrencial super forte, aí você põe aquele em cima de todo esse resto aqui que eu tô mostrando. Então, o impermeável mais leve é um anorak. Esse aqui é um anorak fino. Eu usei da outra vez, quando
eu fui pra Galícia e choveu bastante ali na Galícia. E ele segurou bem, segurou bem. Segurou bem a onda, é um anorak North Face. A diferença do anorak é que todas as costuras, né, elas são vedadas. Então as costuras aqui são vedadas justamente para não entrar água e não entrar vento. Então ele é um corta-vento e ele resiste bem à chuva. Então esse daqui, a diferença desse daqui, eu acho, é que ele tem zíper só até a metade, né? Ele abre só até a metade, ele não é inteiro. O que não é ruim para quando a gente tá na chuva, que é um lugar a menos para infiltrar água. Então esse aqui segurou super bem quando eu tava lá. Então essa aqui é uma opção. Uma opção é esse anorak corta-chuva North Face, que tem um gorro também. Então aqui todos eles se encaixam com esse daqui, eu consigo usar com todos. Só tenho que tomar uma decisão. O outro não é um anorak, ele é para chuva leve, né? Então o anorak ele segura a chuva torrencial também. Mas esse aqui é não torrencial por muito tempo, mas ele segura bem. Mas esse aqui segura uma chuva leve por algumas horinhas, não 5 horas tal, mas segura por umas horinhas. Esse daqui também tem o gorro ele ajusta, é diferente, vou mostrar as diferenças, que às vezes é mais fácil. Ó, esse gorro aqui tem essa parte da frente que é para segurar a chuva na frente. Então ele faz esse côncavo aqui, né? Aqui fica o seu rosto. E ele se ajusta. Esse outro aqui, o gorro não tem essa proteção. O gorro acaba onde normalmente um gorro acaba. Então ele não tem aquela proteção extra que faz aquele biquinho aqui assim, né? Mas ele se ajusta aqui atrás também, fecha o gorro no meio, prende bastante. Eu já usei ele em chuva fina e ele segura bem. Ele tem menos funcionalidades, tem um bolsinho aqui atrás. E uma outra coisa, uma desvantagem, vamos dizer, é que as costuras não são como aquela, né? Não são costuras que são seladas, as costuras, mas elas são bem fechadas. Mas ainda assim, aqui, nessa lateral, por exemplo, nessa costura, provavelmente vai entrar água. Então, eu tenho que escolher muito bem entre esses dois, dependendo da capa de chuva que vai chegar. Então, se a capa de chuva for uma capa de chuva leve, que eu consiga tirar a qualquer momento e colocar, eu talvez não precise daquele anorak azul. Aí eu fico com um chuvinha leve, corta-vento leve, e esse daqui é um pouquinho mais leve do que o azul. Então, escolhas que eu preciso fazer. Vamos para o próximo item. Próximos itens não tem escolha. Então, os próximos itens já estão mais alinhados. Eu tô sentindo falta aqui das camisetas. Me dá um segundo que eu volto já. Já volto já. Eu acho que a gente vai ter que ir para a próxima parte, porque tem bastante coisa aqui. E aí a gente faz um vídeo só dessas partes que já estão decididas. Então, parte não sei qual, próxima.